vários recursos aqui do Notion. E, por fim, assim, o outro conceito básico também são as páginas. A página, ela é o local onde nós colocamos esses blocos. Então, pensa que o Lego, nós temos várias pecinhas, né? E daí, geralmente, no Lego tem também aquela plataforma verde, onde você coloca as peças em cima, né, para construir. Então, a página é como se fosse essa plataforma verde, digamos assim, onde você coloca as peças para fazer essa construção. E um exemplo de página pode ser uma página chamada CRM, onde dentro dessa página eu coloco as informações que eu preciso para organizar minhas oportunidades de negócios, né? Então, esses são dois conceitos básicos do Notion. Aqui eu trago um slide também falando dessa analogia, né, que a gente consegue fazer muito bem com o Lego. Até a própria empresa Notion, ela faz muito essa analogia para explicar a ferramenta, que é uma ferramenta que te permite, né, ter tudo em um só local, né, que até o lema deles é All in One Workspace. Então, tabela, cronograma, Kanban, gráfico, tudo em apenas um espaço de trabalho. Bom, agora partindo para um terceiro conceito, a gente já entendeu que existem vários blocos do Notion. Aqui eu não vou conseguir mostrar todos para vocês, mas vocês vão aprender alguns aqui também. Existe também a página, que é o local onde nós colocamos esses blocos, e existe agora um conceito muito importante, para eu conseguir entrar no Notion agora com vocês, que é sobre base de dados. Então, a base de dados, eu gosto de explicar ela, fazendo uma analogia para o mundo físico empresarial, que é como se fosse aquele arquivo que geralmente as empresas mais antigas têm dentro do escritório, onde você puxa aquelas gavetas pesadas lá e tem várias folhas, né? Então, para a gente organizar as informações dentro dessas gavetas, as informações empresariais, né, a gente utiliza ali, às vezes, uma divisória com um título, né, coloca uma etiqueta e tudo mais, para poder classificar essas informações. E a base de dados do Notion, ela tem um objetivo parecido. Ela nada mais é do que um agrupamento de páginas, onde a gente consegue colocar algumas classificações para organizar essas informações. Por exemplo, voltando agora para o CRM, imagine que no nosso escritório antigo, lá de 1980, por exemplo, a gente tem esse arquivo no canto da sala, do comercial, onde cada folha é uma oportunidade de negócio. É uma empresa que eu estou negociando, é um cliente que está interessado no meu serviço, e quando eu puxo essa gaveta, a gente separa por ordem alfabética, por exemplo. Então, se eu colocar ali entre o A e o B, todas as empresas que eu estou negociando, ou os clientes que eu estou atendendo com a letra A, eles ficarão dentro dessa divisória da letra A. Se eu ir para a letra B, terá um outro cliente ali com a letra B. Então, no Notion, a base de dados tem esse objetivo, a gente poder classificar as páginas, e dentro das páginas tem várias informações, que pode ser, inclusive, contato do cliente, né? Colocar ali a logo dele, se vocês querem colocar também o site, tudo que vocês precisarem em relação ao cliente, a gente coloca daí dentro dessas páginas aqui também. Bom, então, sabendo desses conceitos agora, acredito que fica um pouco mais fácil da gente construir do zero um CRM e já dar esse início no Notion. Então, aqui eu estou agora compartilhando a tela do Notion, ele tem esse visual, quando você cria uma página do zero e começa a utilizar ele. Então, a gente tem um menu lateral aqui, onde a gente consegue organizar, por exemplo, os setores da nossa empresa e tudo mais, só que o foco hoje é CRM, então eu já vou partir direto aqui para um exemplo de CRM. Então, a primeira coisa que a gente colocaria para criar um CRM é colocar o nome da página, que inclusive pode ser CRM. Então, aqui dentro dessa página, nós vamos organizar as informações dos nossos clientes, né, oportunidades de negócio. Então, aqui a gente pode começar criando uma base de dados, que é isso que eu comentei, para a gente poder agrupar cada cliente, e o objetivo dessa base de dados é que cada página seja, de fato, um cliente, uma oportunidade de negócio. Então, quando eu digito aqui, por exemplo, /base de dados, ou então eu clico aqui no maisinho, eu consigo olhar quais blocos o Notion tem, lembrando que são aquelas ferramentas que eu comentei, e aqui a gente escolhe já a base de dados. Nesse caso, eu vou digitar aqui /base de dados, que dá o mesmo resultado, e clicar aqui para a gente construir uma base de dados do zero. Bom, a partir desse momento, ainda está muito simples. A gente colocou aqui uma base de dados, ela não tem nome, só tem aqui uma propriedade para a gente ir adicionando novas páginas, né, nesse nosso arquivo digital, e aqui eu poderia dar um nome para essa base de dados em específico. Então, digamos que eu chame ela de leads. Então, eu vou chamar aqui o nome da nossa base de dados de leads. Então, a partir daqui, essa base de dados, o que a gente precisa colocar são as propriedades, ou seja, as classificações que a gente vai utilizar para gerenciar cada oportunidade, cada lead cliente que nós estaremos negociando. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em adicionar propriedade, eu posso colocar uma propriedade de texto e colocar aqui, por exemplo, o e-mail. Então, o Notion até tem também uma propriedade chamada e-mail diretamente, que você poderia pegar aqui, como essa daqui. Poderia também colocar uma propriedade de telefone,
Poderia colocar também, como a gente está falando de negociações, né, de CRM, uma propriedade de número para ser o valor dessa negociação. Então, digamos que você tem um produto que é B2B, né, na empresa, e esse produto tem um orçamento personalizado. Então, aqui eu posso colocar que é o valor em real. A gente consegue até colocar um emoji aqui, né, por exemplo, de dinheiro, e personalizar qual que é o tipo de número que eu quero visualizar, assim como em outros softwares como Excel e tudo mais. Então, digamos que seja um serviço de R$ 1.500. Aqui, ele aparece 1.500, só que não está aparecendo, né, o cifrão ali do dinheiro e tudo mais. Então, a gente pode vir aqui em formatar número e colocar real BRL aqui, por exemplo. Então, já mudou e já aparece 1.500. Mas, vamos voltar aqui no raciocínio. Eu estou criando primeiro o nosso arquivo, aquela caixa gigantesca com as classificações. Eu não estou colocando ainda as páginas, ou seja, os nossos clientes de fato. Então, para ter um exemplo já inicial aqui para vocês, enquanto eu termino de configurar, eu vou simular aqui que eu estou negociando com o Carlos. Então, o Carlos, ele trabalha em uma empresa chamada Venore, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses o nome da empresa, porque é com o Carlos que eu estou conversando para vender o meu serviço. Então, o que eu posso pegar do Carlos? Eu posso pegar o e-mail, aqui está duplicado o e-mail, né? Eu vou apagar esse aqui. Mas eu posso pegar o e-mail, o telefone, colocar qual que é a proposta, o valor da minha proposta que eu estarei enviando para ele, e mais coisas aqui eu precisaria, né, para ter de fato um CRM, como, por exemplo, o status que ele está. Então, pensando agora em pipeline, né, na etapa do funil ali que um lead pode percorrer dentro da minha empresa, a gente pode criar uma propriedade também de status. E daí aqui eu posso puxar aqui para o começo e personalizar essa nossa propriedade de status. Então, assim, a base de dados tem esse benefício de você colocar as colunas que você precisa para gerenciar e você personalizar essas colunas. Então, já tem alguns modelos, né, como, por exemplo, de número, tem também de e-mail, tem de texto, e uma delas é o status, que você pode selecionar as opções que você deseja utilizar. Então, nesse caso, eu poderia colocar aqui como uma primeira, como se fosse uma primeira etapa do nosso pipeline, como sendo uma etapa de prospect, né, ou prospecção. Então, o Carlos, ele poderia estar aqui na etapa inicial, que é o prospect. Depois, eu poderia passar ele para uma etapa de em negociação, e por fim, sendo bem simplista aqui para a gente poder falar de outras coisas aqui também hoje, eu vou deixar uma última propriedade chamada cliente ativo, por exemplo. Ou então, cliente ativo, e tem uma outra também que é cliente perdido, né? Então, eu vou deixar uma como cliente ativo e vou criar uma outra como cliente perdido. Beleza. Então, assim, aqui eu posso também mudar a cor, né? Colocar uma cor vermelha para o perdido. Então, assim, agora eu começo a ter as informações necessárias na minha pasta específica de CRM para conseguir gerenciar as minhas oportunidades de negócio. Então, eu estou lá num evento presencial, eu converso com uma pessoa, eu abro o Notion no meu celular, cadastro nome, telefone, e-mail, o valor de uma proposta que eu fiz para ele, por exemplo, né? Ou eu deixo aqui também em etapa de negociação, né, sem o valor, para depois eu fazer esse acompanhamento no dia a dia. Então, assim, a primeira etapa do nosso webinar aqui hoje era isso, vocês terem essa ideia de como construir um arquivo digital para colocar ali as informações dos seus leads, né, ou clientes. Então, agora a gente vai melhorar isso com algumas funções do Notion. Então, passando o slide aqui, nosso próximo tópico agora é falar sobre cadastros de leads, outras formas de você visualizar esse lead, e sobre acesso mobile também, mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, como seria agora no dia a dia a gente alimentar essa página? Então, toda vez que, aqui eu já acabei criando 3, né? Mas toda vez que vocês forem agora colocar um novo cliente aqui no dia a dia, vocês podem clicar aqui em nova página ou aqui e fazer o preenchimento. Eu vou pegar o nome aqui do que eu estou vendo na reunião, tem a Cláudia, então eu vou colocar aqui Cláudia. E vou deixar aqui um e-mail também fictício, né, claudia@gmail.com, e um telefone também fictício aqui. Digamos que agora essa Cláudia, eu percebi que ela está na reunião, ela pode ser um possível cliente meu, e eu vou entrar em contato com ela agora e vou fazer uma proposta. Então, eu vou deixar aqui agora em status de negociação. Eu posso abrir essa página que nós criamos para ter uma visão um pouco maior das informações que estão lá. Então, esse conceito, digamos assim, eu não tinha mostrado ainda, mas conforme a gente cadastra os clientes aqui, eles aparecem na tabela, mas também tem a oportunidade de você abrir para visualizar e colocar novas informações aqui dentro. Então, aqui dentro eu poderia fazer um resumo sobre a Cláudia. Então, eu posso falar
encontrei ela no webinar, no dia tal, 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 e daí a gente conversou sobre tal coisa, e aqui eu deixo um histórico de relacionamento com o cliente, que esse é o objetivo, né? A palavra CRM é justamente a gente falar do gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, tudo que vocês acham necessário que as pessoas da sua empresa saibam a respeito daquele cliente, pode ser uma vantagem competitiva até na hora de fazer uma negociação. Então, aqui a gente pode colocar tanto em texto, quanto utilizar outros blocos do Notion, mas aí agora eu vou mostrar, por exemplo, um bloco aqui de lista de tarefas, que ele serve para vocês marcarem algumas etapas que pode ser que vocês tenham como padrão dentro da empresa. Oi? Bom, então, digamos que a primeira etapa seja realizar o cadastro, a segunda etapa seja montar proposta, enviar proposta, e, enfim, aqui você tem um procedimento, digamos, de atendimento e tudo mais. Então, dentro dessa página, eu poderia estar acompanhando também essa minha negociação para a Cláudia, conforme eu crio aqui uma estratégia. Eu poderia também me comunicar com outras pessoas, né? Então, colocar aqui, por exemplo, falar para o Carlos que enviar a proposta para a Cláudia, por exemplo. E daí eu dou um Enter, e como eu tenho toda a minha empresa aqui dentro do Notion, eles podem acessar isso daqui, entender que eu estou pedindo para ele fazer uma coisa, e a gente ir conversando aqui dentro desse lead também. Então, tem também essa questão de comunicação dentro da página. Deixa eu só voltar aqui para a gente lembrar dos tópicos, né? Cadastrar um lead. Então, dentro do lead tem a questão dos comentários, tem como também vocês colocarem novas propriedades. Então, se vocês quiserem dar uma sugestão aí no chat, o que vocês acham que falta de informação a respeito do nosso lead aqui dentro? Falta muita coisa, tem muitas ideias aqui que a gente poderia implementar, mas quais informações a mais que a gente poderia colocar? Se alguém quiser sugerir alguma aqui, eu tenho uma colinha no meu celular aqui também de novas ideias para colocar no nosso CRM, mas enquanto isso, se alguém quiser sugerir alguma no chat, de quais informações a gente poderia estar gerenciando do nosso lead aqui no nosso CRM. Então, já tem telefone e tudo mais. Dá para colocar a questão de data também, né, de envio de proposta, follow-up ali, né, para a gente ter esse monitoramento, se conseguiu fechar ou não. Perfeito. A data, setor também, muito importante. Então, vou colocar essas duas para vocês darem entender como que a gente pode daí aprimorar esse CRM. Então, colocando uma propriedade de data, novamente, você pode tanto adicionar a propriedade clicando nesse maisinho, quanto adicionar uma nova propriedade, ou seja, uma nova coluna, ou seja, também uma nova classificação desse nosso arquivo, colocando aqui, clicando no maisinho de propriedade. O Notion tem algumas coisas específicas já de propriedade, né? Eu acabei mostrando de texto, número, mas tem também uma de data específico. Então, se eu clicar aqui em data, ele já me dá a opção, agora, quando eu for preencher essa propriedade, de selecionar um dia do mês. Então, isso facilita muito no dia a dia, né, para a gente não ter que escrever barra tal coisa, 2026 e tudo mais. Aqui a gente clica na data específica, ele já coloca ali, já preenche para a gente. Então, aqui eu estou colocando a propriedade na base de dados como um todo, mas eu preenchi o 11 de março apenas na Cláudia, porque eu estava com a Cláudia aqui aberta. Então, tem essa questão, né, de você estar, conforme você abre uma página, você preenche a informação da pessoa que você abriu, mas a propriedade em si, ela está na base de dados para todos agora. Se eu criar um novo lead aqui, chamar de Fernando, o Fernando eu também consigo colocar uma data aqui. Essa data, a gente pode chamar de data do envio da proposta, por exemplo. Então, eu poderia colocar esse nome completo, ou só envio da proposta, né? Envio da proposta, e daí pelo próprio emoji, você sabe que isso aqui é uma data, por exemplo. Então, a gente já sabe aqui agora que tem essa opção. Bom, o que mais de propriedade? A gente tem ali a questão do setor. Então, para a gente poder entender de onde está vindo o nosso lead, né? Se ele, ou não de onde está vindo, né? Que seria daí talvez Instagram, recomendação, indicação, Google, mas a gente poderia colocar também o setor. Então, aqui a gente pode colocar serviços, indústria, né? Enfim, aí a classificação vai muito do modelo de negócio, quais são os clientes que vocês atendem, né? Então, às vezes, dentro você pode ser uma pessoa que atende prestadores de serviço. Então, tem aqui, você pode colocar advogados, dentistas, engenheiros e tudo mais, né? Então, nesse caso, eu deixei um pouco mais genérico, né? Tipo, serviços, indústrias e tudo mais, mas a gente poderia ter também a propriedade de setor. E quando a gente adiciona essa propriedade, aparece aqui, né? Novamente, mostrando para vocês no nosso CRM, para colocar nos outros clientes antigos também. Então, o Carlos, eu posso colocar aqui agora o serviço e o Fernando também. Então, agora o nosso CRM já ficou um pouquinho melhor. Então, a gente já comentou
lembrando, a gente está evoluindo no nosso CRM, a gente já falou agora de comentários, novas propriedades, e existe também a opção da gente visualizar o nosso CRM de outras formas. Então, agora que nós temos, deixa eu voltar aqui no Notion, agora que nós temos até outras propriedades, vai ficar até mais legal da gente fazer isso. Vou só colocar uma data genérica aqui, uma data fictícia aqui para a gente ter preenchido essas informações, e uns números aqui também, né? Só para ter isso aqui mais preenchido. O valor também eu vou deixar aqui 4.000, aqui 3.000. E beleza, o e-mail eu não vou preencher. Então, o que seria a gente visualizar isso de outra forma? Eu sei que muitas pessoas já estão acostumadas com tabela e preferem tabela, mas quando a gente está dentro de uma empresa, geralmente cada um tem uma preferência. Então, o Notion tem esse benefício muito forte da gente poder visualizar outras formas diferentes a mesma informação. Então, aqui a gente tem a tabela, mas eu também poderia ter, por exemplo, o quadro. Então, o quadro, ele já tem essa visão agora de colunas, né, igual o quadro Kanban, onde você pode determinar quais são as propriedades que vão aparecer aqui em cima. Nesse caso, ele pegou a propriedade ali do nosso status, né, então está em prospect, negociação, cliente ativo ou perdido, e tudo isso, conforme eu abro a página, tem as informações aqui, ele está tudo conectado. Então, conforme eu mudo o status aqui arrastando com o mouse, ele também muda o status aqui dentro. Então, a mesma informação no Notion, na base de dados, ela se mantém atualizada conforme você atualiza, independente da forma que você escolha visualizar. Então, aqui eu coloquei quadro, mas existe também o cronograma. O cronograma, ele tem essa visão, a gente consegue ver, então, as datas aqui, nesse caso, a gente tem a data do envio da proposta. Então, em vez de eu olhar para uma tabela, eu enviei no dia 9, no dia 11 e no dia 20, no cronograma, eu consigo ver cada proposta no dia que foi enviado. Então, é uma forma de facilitar também essa visualização no cronograma. É claro que cada visualização geralmente tem um objetivo. O cronograma é legal, às vezes, colocar um projeto e tudo mais, né? Então, aí tem algumas opções. Bom, nós temos aí também a visualização em gráfico, que agora isso é muito importante, né? Então, dentro do gráfico, a gente consegue configurar esse gráfico para entender o que a gente quer visualizar. Nesse caso, eu estou olhando aqui, então, quantas leads eu tenho em cada etapa do meu pipeline ali. Então, prospect eu não tenho nenhum, mas eu tenho 3 negociação, 0 clientes ativos e 1 perdido. Se eu tivesse, por exemplo, vou mudar aqui um dos clientes para prospect. Aí no meu gráfico ia estar, então, 1 prospect, 2 negociação e assim por diante. E daí entra também, digamos que uma das cerejas, né? Tem várias cerejas no bolo quando a gente fala de Notion, mas uma delas é a gente poder criar essa visualização em locais diferentes. Então, eu quero ter minha tabela, só que eu também quero ter o gráfico, eu quero ter as 2 opções. Então, a gente também pode ter isso. Eu poderia criar aqui, por exemplo, eu posso copiar o link dessa visualização, né, para primeiro ter essa etapa sendo feita, e se eu colar esse link como visualização, isso aqui é só uma forma de fazer isso, tá? Tem várias formas de a gente criar uma visualização. Eu poderia, daí, nessa visualização, mudar, por exemplo, para gráfico. Então, agora eu tenho aqui a minha tabela, e aqui vou pôr a tabela em cima, né? E embaixo eu tenho o meu gráfico. Então, essa setinha, ela significa que isso aqui é uma visualização, mas tudo isso aqui está conectado. Então, se eu mudar um status para concluído aqui, cliente ativo, o meu gráfico muda lá embaixo também. E essa seria a questão, que é um ponto muito legal do Notion, de você ter as visualizações. A gente primeiro monta a base de dados, que a gente chama até de a fonte ou a original, digamos assim, e depois nós criamos várias visualizações em qualquer lugar do Notion para poder acompanhar essas informações de maneiras filtradas, né, ou, sei lá, para ter uma informação específica. Eu nem comentei sobre filtros ainda, mas você pode utilizar também filtros e ordenações, que também já é um conceito de Excel ou outros aplicativos, né, para poder, às vezes, simplificar um pouco aquilo que você está visualizando. Porque nem sempre, você deve estar pensando aqui, né, a longo prazo, eu vou ter 500 clientes ativos. Imagina uma lista de 500 clientes ativos. Então, você pode daí começar a filtrar para, por exemplo, visualizar apenas os clientes de negociação, visualizar apenas os clientes que você enviou a proposta hoje, por exemplo. Então, a gente vai criando formas de melhorar a nossa visão gerencial, que é inclusive um dos tópicos aqui do slide também. Bom, dando sequência, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Nós já entendemos que existem daí outras formas de a gente poder visualizar esses leads. Tem um aqui muito legal que eu não mostrei, que vale a pena mostrar também, que é o mapa. Então, se eu voltar aqui para o Notion, uma das formas de a gente poder visualizar os nossos leads é através de uma visualização do formato mapa. É uma atualização recente do Notion também, mas se a gente tivesse aqui uma propriedade de endereço, para colocar de onde é cada lead, eu poderia ver um mapa com vários pontinhos dos meus clientes. Então, tem, sei lá, 20 clientes ali no norte do Brasil, tem 10 clientes no sul, e assim eu tenho uma visão também dessas informações. Bom,
Mas, na sequência, sobre acesso mobile, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, em uma imagem mesmo, de como seria acessar essas informações no dia a dia pelo celular. Então, a partir do momento que você cria as bases de dados e as páginas no Notion, tem como você criar atalhos também no celular para acessar diretamente aquilo. Porque eu sei que quando, no nosso caso aqui, que a gente tem a empresa inteira, desde marketing, serviços, CRM, tudo no Notion, se tivesse só um aplicativo para eu entrar e depois achar as informações, hoje em dia não é tão difícil também, mas você pode pensar em facilitar isso através dos atalhos. Então, a gente poderia ter um botão que só de você clicar, você já abriria a lista dos seus clientes, por exemplo. Então, daí você já cadastra em menos de 2 segundos, 3 segundos ali, o teu cliente diretamente no local correto, que isso é importante, né? As informações que você tem na empresa, elas devem ter um local, né, para colocar elas, e também é importante que você coloque. Você não coloque num papelzinho, não anote num outro aplicativo e comece a perder as informações, né? Então, esse é um grande benefício também. Queria trazer isso para vocês, para dar essa visão também de oportunidades aqui dentro do Notion. Bom, passando agora para melhorias no nosso CRM. Então, aqui eu vou acabar mostrando um pouco de exemplos já prontos, para não ter que criar todos também, porque é um pouco mais demorado cada um aqui, mas são, assim, de maneira geral são simples, mas tem um objetivo muito importante cada um. Então, por exemplo, o primeiro seria formulário. Hoje, o Notion tem uma opção aqui também da gente poder criar formulários para alimentar as bases de dados. Então, lembra que, voltando aqui no Notion, a gente tem essa base de dados com várias propriedades. Se eu clicar aqui no maisinho, eu tenho a opção de criar um formulário também. Então, eu vou até clicar aqui e eu vou até selecionar essas 6 perguntas automáticas que ele já identificou aqui. Ou seja, se eu colocar aqui, cadastre-se em nossa base de clientes. Enfim, a mensagem do formulário, daí cada um tem que pensar em uma boa ali para enviar para os nossos clientes. Mas se eu tivesse em um evento, por exemplo, eu poderia ter um link, um QR Code até, e compartilhar esse link com as pessoas para que elas mesmas se cadastrassem diretamente na minha base de dados, para não ter que eu ter o trabalho de colocar o e-mail dela, o nome dela e todas as informações dela. Ela pode vir no meu link do formulário, igual o Google, que tem os formulários ali, e se preencher automaticamente na nossa base. Então, isso é muito bom. Um outro exemplo de formulário que nós utilizamos aqui, quando um cliente fecha com o nosso serviço de implementação, né, nós temos um formulário que ele preenche para colocar as informações de contrato, CNPJ e tudo mais, né? Então, é só ele preencher, já cai para a gente no Notion, a gente já faz o contrato e envia. Então, tem esses benefícios. Bom, então eu falei desse benefício do formulário, tem o benefício também do botão, que eu vou mostrar um exemplo aqui de um outro CRM que nós temos também para apresentar. Então, os botões nada mais são do que botões que facilitam as nossas criações dentro do Notion. Então, aqui a gente tem uma base de dados de leads também, ela é um pouquinho diferente, né? Tem aqui tipo de serviço, como conheceu, mas existe um botão chamado cadastrar lead. E daí, quando eu clico nesse botão, ele tem até uma opção aqui de, se eu quero de fato criar, né, esse lead, mas ele já abre para mim uma página no centro da tela para eu já preencher essas informações. Então, isso é só maneira de facilitar o nosso cadastro, ou então qualquer tarefa que você tem que fazer dentro do Notion, através de uma configuração do botão. O botão é bem simples também, basicamente você responde o que vai acontecer quando o botão é clicado. Então, quando o botão é clicado, eu quero cadastrar um novo lead, e daí eu quero que você abra para mim essa página no centro da tela. Então, essas configurações de botão também existem, e é bem interessante para CRM também. Claro que a gente não tem todo esse tempo para explicar no detalhe, né, cada função, mas apresentando para vocês isso também. Bom, a próxima função aqui seria o Sites Notion. Então, isso daqui é muito legal também, porque o Notion ele tem esse grande benefício diferencial da gente poder transformar em um site público qualquer página do nosso Notion. E aonde que entra um benefício dentro do CRM para isso? Digamos que a nossa página do Fernando, eu tenho várias informações que nós negociamos durante uma reunião. Então, eu deixo aqui resumido tudo que a gente conversou e negociou. Eu posso vir aqui em compartilhar, publicar, criar um site publicado aqui gratuito e de acesso de qualquer pessoa. Eu venho aqui em copiar link e vou mandar, inclusive, no nosso chat aqui da reunião, para vocês entenderem que qualquer alinhamento que eu tivesse feito com o Fernando, ele poderia ter essa transparência comigo, acessando o nosso site compartilhado com ele. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, combinamos de fazer o serviço em 2027. Então, só que agora eu quero que vocês usem a criatividade aí para imaginar isso aqui como sendo, às vezes, a reunião transcrita, né, que também tem como a gente deixar o Notion transcrevendo as nossas reuniões, né, e ele anota e vai deixando aqui um resumo para a gente. Então, eu vou falar sobre isso também mais para frente.
Mas aí vocês conseguem daí visualizar e ter esse benefício do Sites Notion também, que é esse tópico que eu trouxe aqui para apresentar para vocês agora. Bom, mais benefícios do Notion para CRM, modelos de página. Então, lembra que eu comentei também, dentro da Cláudia, se eu não me engano, que nós temos aqui algumas etapas, por exemplo, que nós temos que seguir por padrão em todos os leads. Essas etapas, a gente poderia deixar de padrão para todos, não só para a Cláudia, mas para o Fernando e para o Carlos também. Então, toda vez que eu cadastrasse um novo lead, ele já trouxesse para mim aqui um procedimento, algumas etapas para que eu possa colocar aqui. E isso é o que a gente chama de modelos de página. Então, é como se fosse uma... Sabe quando a gente imprime uma página para ir preenchendo o nome e tudo mais, para colocar para levar e preencher manualmente? É como se fosse isso. A gente deixa algumas configurações pré-configuradas na nossa página de clientes para conseguir cadastrar elas ali. Para mostrar um exemplo, eu vou trazer aqui novamente esse outro CRM que já está mais completo, que já possui alguns modelos de página. Então, se eu abrir, por exemplo, o restaurante Sabor e Arte, repare que aqui embaixo eu tenho alguns outros blocos do Notion. Eu tenho gestão de propostas, gestão de projetos, gestão de atividades, transações, interações e tudo mais, que são tudo outras bases de dados conectadas a essa, que deixa daí mais robusto o nosso CRM, né? Então, se você quiser, por exemplo, vincular com o seu financeiro, vincular com as reuniões que você realiza, aí começa a ter um mundo de possibilidades que vai bem da criatividade mesmo. Então, e da necessidade também de cada empresa, né, bem personalizado. Só que esse modelo, toda vez que eu cadastro um novo cliente, eu não tenho que fazer isso do zero. A gente deixa como modelo de página para quando eu criar um novo cliente, ó, vou clicar aqui, ele já carrega aqui embaixo para mim, automaticamente, essas informações também. Então, outra coisa, ele trouxe aqui um emoji, por exemplo, padrão. Então, o único trabalho que eu tenho agora é dar um nome a esse lead ou cliente, colocar qual que é o serviço que ele contratou, né, como conheceu, aquelas informações e tudo mais, e aqui eu já tenho várias informações pré-configuradas que eu posso utilizar. Se eu clicar em gestão de atividades, só de colocar uma atividade aqui, ele já lança uma atividade na minha gestão de tarefas do Notion, e assim por diante. Aí entra daí num grau já bem avançado de CRM, né, que daí também, por enquanto hoje, eu quero só mostrar essas possibilidades. Bom, outros benefícios, né, agora a gente vai passar aqui o slide, então, sobre visão gerencial. O Notion atualizou ontem algo muito legal para melhorar ainda mais essa visão gerencial. Então, a gente consegue, por exemplo, criar resumos das bases de dados da empresa em uma página só. Então, hoje, a gente começou a construir um CRM. Tem uma base de dados chamada Leads, e lá eu consigo ver todas as minhas negociações. Só que imagina que eu também tenho aqui a base de dados de projetos, ou eu tenho a base de dados de movimentações financeiras da empresa. Eu poderia daí pegar cada base de dados e trazer, resumido, uma visualização. Lembra que eu mostrei lá que a gente tinha a tabela, que é a base de dados original, e a gente criou uma visualização em gráfico embaixo? A gente poderia ter daí, para várias bases de dados, vários gráficos para ter um dashboard. Então, esse seria um dos objetivos. Para mostrar esse exemplo, eu já tenho pronto aqui também, para facilitar o nosso tempo aqui hoje. Deixa eu só lembrar qual que é o exemplo, esse aqui. Então, aqui eu tenho um outro formato de CRM, que eu já construí um dashboard mesmo para vocês entenderem até onde o Notion consegue ir com isso, que é muito legal também. Então, nesse exemplo aqui, eu fui um pouco além. Eu criei uma base de dados primeiro para cadastrar as empresas que eu estou negociando. Eu criei uma outra base de dados para cadastrar as pessoas de fato que eu estou negociando. Então, uma coisa vai ser a nossa base de empresa ou a nossa base de fornecedores. Outra coisa seria a nossa base de leads. E outra coisa também seria a nossa base de propostas. Aqui eu deixei fragmentado, eu tirei de uma base de dados só e construí várias bases de dados apenas para poder ter uma gestão um pouquinho mais completa, com várias informações. Então, aqui tem até probabilidade de fechamento, data prevista para fazer o fechamento, tem outras etapas do pipeline aqui também, né? Então, é um pouco mais completo. E daí, eu trouxe alguns KPIs do nosso pipeline. Então, se vocês já possuem a empresa e entendem, né, já tem também pessoas trabalhando na empresa, já deve ter percebido o benefício da gente poder, primeiro, mapear qual é o nosso processo, né, definir ali as etapas do pipeline, e também para essas etapas a gente poder acompanhar através de um número, né, de um KPI. Então, aqui eu trouxe toda a etapa do funil, começando com prospecção, depois qualificação, diagnóstico e proposta. Então, se essa for a minha etapa de negociação, eu consigo acompanhar. Bom, esse mês, né, a gente pode aplicar um filtro para ver os do mês ali, eu tenho uma proposta que está em, uma oportunidade, né, que está em prospecção, tenho duas que está em momento de qualificação, né, talvez ali com SDR e tudo mais,
tenho 2 que estão em momento de diagnóstico e tenho 3 propostas enviadas. Ou seja, se eu precisar fechar, por exemplo, 3 clientes, eu sei que eu posso começar, então, fazendo o follow-up aqui do pessoal que eu já enviei propostas comerciais. Se eu precisar fechar, bater meta aqui, eu vou para o pessoal do diagnóstico, qualificação, prospecção, e a gente começa a trabalhar em cima de cada etapa do nosso funil de vendas ali. E daí a gente pode colocar os gráficos também, né? Então, aqui tem uma outra forma de visualizar essas etapas. Aqui também tem o segmento. Então, dos meus clientes, 2 são tech, 2 são da saúde, 1 é da logística, 1 é da indústria, e assim a gente tem daí várias classificações aqui. Status da empresa. Então, a empresa em si, às vezes uma única empresa pode estar contratando 3 serviços seus. Então, você pode daí considerar separado, né, a nossa base de empresa da nossa base de proposta justamente por causa disso. Para você pensar na recorrência, talvez, né, de você vender um serviço esse ano, e daí você relaciona com a empresa, depois você vende um outro serviço. Então, você vai abrindo várias propostas, né, lembrando, aqui eu separei as propostas da nossa empresa que a gente está negociando. Então, justamente por isso, porque eu posso ter várias propostas para a mesma empresa. Ela pode ter recusado a primeira proposta em tal dia com tal valor, mas depois eu faço uma outra proposta em outro valor, e eu tenho todo esse histórico dentro do meu cliente. Então, isso seria um benefício também do Notion, porque a gente tem essa conexão e relação, né, que a gente chama das bases de dados. Então, quando eu estou aqui na minha base de dados de proposta, nesse exemplo, eu posso marcar qual que é a empresa que eu já cadastrei lá em cima, em empresas que eu estou negociando. Então, daí fica muito bom fazer essa gestão também utilizando isso. Bom, então aqui eu trouxe um formato de gestão, de visão gerencial, que são gráficos, né, um dashboard, mas também tem um outro ponto de vista, que é você poder daí centralizar todas as informações da empresa em uma página só. Que daí aqui tem um exemplo, né, de um template nosso, inclusive, que nessa mesma página eu consigo olhar para as reuniões da minha empresa que estão previstas, eu consigo olhar para as metas da empresa que estão em aberto, eu consigo olhar para as propostas aqui também. Minha voz está cortando? Ou não? É que o meu computador, ele está tendo umas quedas de desempenho às vezes, está esquentando um pouquinho, aí eu não sei se eu... Cortou, mas voltou já, Léo. Foi só um micro tudo bem. cortado. Daí qualquer coisa vai me avisando que o computador ultimamente está querendo aposentar já. Mas enfim, aí reuniões, metas, propostas, né, metas da empresa, projetos em andamento, tarefas do meu time, né, da minha equipe, e finanças, contas a pagar, conteúdos de marketing. Aqui a gente tem a empresa inteira, né? Então, já até trazendo aquele tópico de explicar sobre organizar tudo em um só local, né? Aqui a gente daí tem uma visão gerencial, e cada uma dessas visualizações é uma base de dados diferentes. Então, essa de marketing, eu estou vendo aqui minha linha editorial, com os conteúdos de marketing. Aqui eu estou vendo minhas movimentações financeiras. Aqui eu estou vendo minhas tarefas, meus projetos. E, enfim, de maneira resumida também. Então, seria esse o grande benefício, né, nessa visão gerencial. Outras coisas aqui, filtros e agrupamentos dentro de bases de dados. Então, isso aqui é detalhe de configuração, né? Então, aqui no nosso CRM, né, voltando para o exemplo anterior, eu poderia filtrar, eu já até comentei, né, que eu poderia filtrar, então, por status. Por exemplo, eu quero ver só os clientes que estão em negociação ou que são os prospects. Então, eles aparecem aqui. Conforme eu marco como concluído, ele desaparece. Então, aqui a gente daí tem filtrado. Eu não estou excluindo, né? Isso é importante falar. Se a gente tiver aqui uma outra visualização e eu remover esse filtro, a gente ainda tem, ou até colocar aqui, né? Que eu vejo daí os concluídos e os perdidos. Então, aí fica uma tabela para ver só as oportunidades e outras para ver as concluídas, né? Então, a gente tem essas opções também. Agrupamento seria para a gente poder melhorar a forma de visualizar aqui, agrupando por setor, status talvez, né? Então, aqui daí fica com essa setinha para a gente abrir e fechar as oportunidades aqui. E também, pensando em formas de visualizar, eu ainda não comentei, mas é bem interessante também, quando nós estamos em outras visualizações, como de quadro, por exemplo, aqui você repara que a gente está vendo só o nome, né, que é Carlos, aqui só Cláudio e só Fernando, mas em todas as visualizações do Notion, a gente pode escolher quais propriedades daquelas que nós queremos visualizar de cara sem abrir a página. Então, na tabela, a gente viu as colunas ali, sem ter que clicar dentro do Cláudio, ou do Carlos ou da Cláudia, né? E aqui eu posso escolher também, ver o e-mail, ver o envio da proposta, o lugar, o setor, o telefone, o valor. Então, ó, todas as informações do nosso lead, eu consigo ver de fora, sem ter que abrir. Então, isso no dia a dia facilita muito também. Você bate o olho, já vê, sem ter que clicar na página para poder olhar as informações que estão ali dentro. Então, esse é um grande benefício também. Bom,
Temos mais 10 minutos aqui, estamos no tópico 4, acho que vai dar tempo certinho. Passando agora para o tópico 5, integrações, automações e IA. Então, essa daqui é mais uma das cerejas no bolo do Notion, que eu comentei que tem várias, né? Então, o Notion, ele permite também a gente fazer conexão com outros aplicativos. Se eu abrir aqui, aqui nos 3 pontinhos, ele já aparece para mim, em conexões, algumas sugestões, né, de ferramentas como Make, o Google Drive, Typeform, Zapier, o Slack também a gente consegue conectar, mas existem várias, eu vou até deixar aqui no slide para vocês depois, clicarem nesse link para conseguir conhecer o site oficial do Notion, que fala de várias integrações oficiais que ele já tem. Então, por exemplo, o Slack, que é uma ferramenta de comunicação que muitas empresas usam junto com o Notion para manter a comunicação interna do time no Slack, de conversas e tudo mais, só que a gestão das informações, do CRM e tudo mais, fica no Notion. Então, a conexão com o Slack pode ser, por exemplo, quando o meu... Deixa eu abrir aqui para a gente pegar um exemplo do CRM. Quando o meu status aqui... deixa eu voltar para a tabela. Vou só apagar os filtros aqui para poder ter essa visão completa. Então, quando, por exemplo, o status de um cliente, ele muda para cliente ativo, como eu tenho o meu Slack conectado, ele vai mandar uma mensagem para o Carlos, que faz o papel do meu CS dentro da empresa. Então, a gente consegue criar essas automações e conexões com outras ferramentas para ter essa comunicação também. O Notion tem também a possibilidade de, por exemplo, trabalhar com outras inteligências artificiais dentro do Notion. Ele tem uma questão de pesquisa. Se você conectar o teu Google Drive, você pode usar a IA do Notion, que eu ainda não apresentei para vocês, mas a gente pode usar a IA do Notion para pesquisar uma informação que está dentro do Google Drive também, por exemplo. Então, tem várias conexões legais. Acredito que esse ponto de conexão, cabe até vocês depois darem uma olhada no site mesmo, para ver o que faz sentido para a empresa de vocês, quais outros softwares financeiros, ou, enfim, qualquer outro software que você tenha ativo dentro da empresa hoje, que você pode pensar em conectar dentro do Notion para ter essa informação. Vou dar um exemplo nosso de CRM aqui, que hoje nós temos a parte educacional, que nós comercializamos templates e cursos de Notion. E conforme uma pessoa compra algum produto nosso, ele tem uma conexão via automação, né, que ele traz para a gente o nome dessa pessoa, o produto que ela comprou, quando ela comprou, todas as informações que ela colocou de pagamento ali, para a gente ter no nosso CRM. Então, hoje o nosso CRM ele é alimentado não só pelos clientes que nós cadastramos, não só pelos clientes que cadastram no nosso formulário, que eu comentei, mas também pelos clientes que compram algum produto nosso de educação. Então, independente do ponto de contato que a pessoa tenha com a nossa empresa, ela cai sempre na nossa mesma base de dados. Então, hoje essa base de dados tem mais de 40 mil linhas já, então a gente tem muitos clientes, muitas leads também, que a gente prospectou via formulário, e tudo isso fica centralizado, e muitas delas chegam aqui através de integrações e conexões. Então, esse seria o primeiro tópico aqui, né, de integrações, mas também acabei já comentando de automações externas, né, porque as informações de pagamento e tudo mais, a gente também traz via softwares como o N8N e o Zapier, né, via API. Então, a gente consegue trazer, consegue enviar para fora, o Notion tem, né, a API aberta que fala, então a gente consegue mandar informações aqui para outros aplicativos também, caso seja necessário. Até um tempo atrás, quando o Notion não tinha gráficos, algumas pessoas mandavam as informações das bases de dados do Notion para o Excel, só para poder construir gráficos no Power BI, por exemplo. Hoje já não precisa mais, a gente já tem gráficos internamente, então não tem essa necessidade. Bom, automações internas. Dentro da base de dados, existe também a opção de nós criarmos automações para facilitar o fluxo do dia a dia aqui. Então, a automação, basicamente, resumindo, é aquilo, né? Quando uma coisa acontecer, outra coisa vai acontecer dentro do Notion. Então, quando um status muda, quando uma página é criada, outra coisa vai acontecer. Alguns exemplos de automação, né? Quando o status muda para cliente perdido, uma página é criada lá em projetos com o responsável Carlos, por exemplo. Então, a gente pode configurar tudo isso dentro do Notion. Acho que alguém levantou a mão. Fui eu aqui. Só aproveitando, que fizeram uma pergunta ali, que eu acho que cabe responder agora, né? Então, através das automações, perguntaram assim, se quando eu mudasse um status, poderia disparar um e-mail. E sim, é possível, sim. né? Então, com a automação ali, a gente tem uma ação que é enviar e-mail. É o e-mail do Gmail ali, mas é possível, tá? Então, a gente pode programar, mudei um status para o cliente ativo, eu vou disparar um e-mail para ele ou para alguém da minha equipe, beleza? Isso, perfeito. Então aqui a gente faz de tudo mesmo, tem
às vezes, para cada status, a atualização de projeto é muito legal depois que você fecha, né? Então, saindo do CRM, você tem a sua gestão de projetos depois para implementar o serviço ou o software que você comercializa, ou, enfim, qualquer tipo de serviço ou produto. E conforme você muda a etapa desse serviço, você pode disparar um e-mail para o seu cliente avisando que você avançou uma nova etapa e tudo mais. Então, enfim, possibilidades são infinitas também, é muito da criatividade, de o que você gostaria de ter automatizado na sua empresa e qual que é o seu processo hoje. Então, aqui eu trouxe, né, um exemplo de para cada status um responsável, né? Então, está no funil de prospecção com SDR, passa para o closer, do closer para o CS, e assim você vai mudando o responsável sem ter que marcar qual que é a pessoa responsável. Inteligência artificial. Aqui agora entra também um mundo de possibilidades, porque o Notion, ele tem, além de você poder pedir para construir coisas aqui, alimente essa base de dados com 10 exemplos de clientes fictícios. Além de a gente poder interagir com a IA e pedir que ela crie coisas para nós aqui, crie gráficos, crie tabelas, crie visualizações, crie bases de dados, até já dando um spoiler, né? Tudo isso que a gente construiu aqui agora, eu não precisaria ter colocado coluna por coluna. Eu poderia ter pedido para a IA do Notion criar para mim uma base de dados para fazer a gestão das minhas oportunidades de negócio, que tenha e-mail, telefone, valor, envio da proposta, nome e tudo mais. Conforme eu explico para ela o que eu quero, ela cria para mim. Então, isso facilita muito também na implementação do Notion dentro das empresas, né? Para a gente poder economizar um tempinho ali na hora de construir. É claro que você precisa daí entender o que você precisa de fato construir. Então, se você não tiver conseguir entender o que você precisa, qual é os seus processos, daí vai ficar um pouco mais difícil. Mas isso aqui ajuda muito também. Tá criando, depende da internet, depende também de como que está a temperatura do meu computador aqui especificamente, né? Então, ele vai acabar criando para a gente esses exemplos aqui. Bom, aí temos também sobre IA. Isso aqui que eu estou mostrando é um uso de IA bem direto, né? A gente pede para IA, ela já faz. Mas tem também como a gente configurar um agente para que ele trabalhe para a gente de maneira 24 horas, digamos assim. Então, digamos que a gente tem um formulário para os leads se cadastrarem. E daí, o lead preenche uma pergunta ali sobre qual que é o objetivo, todas as questões ali de qualificação que você faz em relação ao seu lead. Você pode ter uma IA que ela pega automaticamente cada cadastro que acontece, ela gera um lead score com um número, por exemplo, de 0 a 100, de acordo com aquilo que você configurou ela para analisar se esse lead é uma boa oportunidade para você ou não é, de 0 a 100, para você ter uma nota e já entender, tipo, se é um lead que tem um bom potencial para fechar ou não. É uma opção. Você pode também pedir para a IA, toda vez que chegar um novo lead para você, ela cadastrar algumas informações sobre ele e te enviar um e-mail. Então, a própria IA vai fazer isso 24 horas por você. Então, aqui entra também um mundo de possibilidades, criar relatórios também, né, e tudo mais, e seria isso também sobre o uso da IA. Eu tentei dar uma corrida contra o tempo aqui para explicar tudo sobre esses tópicos, mas esses tópicos eles são assim, a gente pode ficar a tarde inteira trazendo exemplos aqui, né? Então, o nosso último tópico aqui são justamente alguns links de exemplos de CRM dentro do Notion. Eu trouxe aqui também aqui eu não sei o que aconteceu, acho que na internet, não sei se deixa eu dar uma atualizada, mas ele geralmente cria, tipo, em menos de 5 segundos, né, conforme eu mando, mas se está demorando para carregar, acho que o meu computador está dando uma travada. Eu vi que minha tela travou aqui. Bom, então é a questão do meu computador, já, Léo. Até começou a chover aqui agora. Mas voltou, tá dando para escutar legal. Tá. Bom, eu tô vendo travado aqui, infelizmente, não sei se tô ao vivo ou não, tá tudo travado. Léo, boa tarde. Enquanto você está olhando aí as suas questões, queria te perguntar eu não tô ouvindo. Acho que vou ter que parar o compartilhamento aqui. Ah, tá, não está ouvindo. Okay. Léo. Boa. Camila, quer fazer a sua pergunta? Qualquer coisa eu te respondo. Se não precisar mostrar na tela, eu posso te respondendo enquanto isso. Sim, Carlos, por gentileza. Eu queria... Muitas vezes a gente tem que travar a agenda com o cliente, né?
Então, eu queria saber se tem Uhum. como colocar o Google Agenda ou Calendly, alguma coisa integrada também. Obrigada. Boa, legal. O Notion, então ele tem um aplicativo que chama Notion Calendar, onde ele faz essa integração, tá? Então, através desse aplicativo que a gente consegue fazer esse gerenciamento. Não é diretamente no Notion, mas é como se fosse a mesma empresa, ela tem vários aplicativos, mas é o mesmo, sabe? Então, o Notion Calendar é o que faz isso pra gente, beleza? Então, já te explicando isso, tá bem? Ricardo, enquanto o Léo não volta também. Carlos, vou aproveitar aqui. Eu tenho o CNN, ou CCN2, empresa de vocês. Não uso ainda, mas agora que eu estou vendo aqui. Seguinte, eu consigo importar uma lista de leads aqui do Excel, com os dados, tudo, para o empresa, CCN empresa. Boa, legal. Então, assim, eu abri o CRM aqui agora e estou mexendo nele, aproveitando o embalo e funciona aqui. Boa. Já até respondendo para todo mundo, né? Então, hoje, se vocês utilizam outros aplicativos e querem trazer qualquer informação para dentro do Notion, vocês conseguem fazer através de CSV. Então, a gente pode exportar um dado no formato CSV, né? E trazer ele para dentro do Notion através de importação ali dentro, tá? É super simples de fazer. Ali, você digitando /CSV, basicamente ele já te permite puxar esses dados, tá? Então, em resumo se qualquer outra pessoa também quiser fazer dessa forma, importar os contatos ali, é possível também, beleza? Ótimo, valeu, obrigado. Valeu, Léo. Alô? Bom, gente, acho que eu vou falando aqui enquanto o Léo está ali tentando resolver o problema técnico dele, né? Alô, Léo? Enfim, gente, acredito assim que, no geral, a gente passou por tudo, tá? O Léo, o que ele ia trazer para agora para a gente? Eram 2 links aqui, e eu já vou mandar para vocês, que é o quê? O Notion, ele tem alguns modelos já que vocês podem pegar prontos. Então, é possível, vocês não precisam construir do zero. O próprio Notion, na biblioteca ali dele, no Marketplace, que a gente chama, né? Tem templates prontos. Eu vou copiar um desses links aqui e mandar para vocês, tá? Deixa eu encontrar ele aqui que eu tinha salvo para mandar para o Léo. E aí eu mando aqui também. Enfim, e aí vocês conseguem por aqui pegar modelos prontos com a conta que vocês criaram ali com o link da BS Startups. Vocês criem a conta, peguem esses templates prontos aí, vocês já conseguem utilizar aí de forma rápida, prática, uma ferramenta já construída, não precisam se preocupar em criar do zero, tá bem? Eu deixei aí o site, né? Então, nesse site ele tem vários templates prontos, tá bem? Alguns com gráficos já criados, outros mais simples, outros mais complexos, tá bem? Isso é do próprio Notion mesmo. Deixa eu ver se o Léo vai mandar mais alguma coisa para mim, acredito que não aqui. Não sei se ele vai conseguir voltar, porque pelo visto travou bem feio ali. Enfim, acho que é agradecer também, então, pela oportunidade, tá, gente, de vocês darem esse espaço para a gente falar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Bom, nossas redes sociais, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é Café com Notion, tanto no LinkedIn como no Instagram, tá bom? Enfim, fico à disposição aqui agora também, se alguém quiser tirar um tempinho para tirar dúvida. Se não, é isso, gente. Muito obrigado, viu? Maravilha, muito obrigada, Carlos, e ao Léo também. Eu vi que deu uma boa travada. Maravilha, Wanda. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Esse é o momento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acredito que não. Foi bem completo, né? Então, assim, foi muito legal. Gostaria de agradecer, né, os meninos do Café com Notion. Eu já conheço o Notion, eu já uso, faço para uso pessoal. Mas é muito legal ver a diversidade mesmo de ferramentas e de coisas que a gente pode explorar ali dentro.
Então, quero agradecer, muito obrigada, Carlos, vou mandar uma mensagem ali para o Léo também, e quero agradecer a todo mundo. Opa, a Luciana levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Lu? Meio atrasadinha, mas é uma pergunta a respeito da própria assinatura, né? Vocês ofereceram 6 meses, e após esses 6 meses, se eu não for fazer assinatura, o que acontece com o que eu já produzi nesses 6 meses? E se eu quiser continuar pagando, qual que é a assinatura que eu teria que fazer para continuar com as mesmas funções? Boa, se me permite, eu posso falar aqui, não teria problema. Bom, falando sobre o Notion em si, tá, gente? Nenhum dado, ele nunca é excluído, tá? Assim, o Notion não vai lá e exclui o seu dado. Então, Luciano, por exemplo, eu tô com aquele plano, que é um plano de teste, cancelei ele, meus dados vão sumir? Não, seus dados vão continuar lá. A única questão é que ele vai te limitar, você não vai conseguir criar novos itens, entendeu? Então, o que tá lá fica salvo, mantém, você não consegue criar novos. Aí, sobre os planos, já até explicando aqui para vocês, hoje o Notion tem 4 planos, né? Então, é o plano gratuito, existe o plano Plus e Business Enterprise. Esse link da ABS Startups é para o plano Business, então o plano que contém a IA, com todas as funções liberadas já do Notion, tá? Você pode, então, depois eu quero continuar, Carlos, como que eu poderia fazer? Você pode assinar esse plano Business mesmo do Notion, tá? Lá mesmo ele já vai te dar a opção para você continuar com esse plano. Então, próximo de vencer ali, ele te avisa se você quer renovar por mais 6 meses, se você quer do plano mensal ou do plano anual. Beleza? Voltei? Voltou, Léo. Minha internet caiu, começou a chover aqui, ele oscilou bastante. Daí, conectava. Então, enfim, perdão, pessoal, mas eu já estava finalizando mesmo, só ia agora agradecer. Não sei agora em que momento estamos aqui, mas... Estamos finalizando, Léo, já agradeci aqui também, né, a participação. Liberei para o pessoal ali, quem quiser fazer alguma perguntinha ou outra ali, para a gente responder de forma rápida, mas no geral é isso. Também você vai mandar a apresentação depois, né, Léo, os slides ali, né, para o pessoal. O meu último slide era isso, eram as informações nossas de contato. Então, boa. Eu vou até deixar aqui o nosso WhatsApp no chat também, para caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui hoje, pode mandar direto no WhatsApp ou no WhatsApp do Carlos, e nós estaremos respondendo vocês aí durante essa semana, tudo bem? Então, agradeço novamente a atenção de vocês.